Meu nome é Gabriela e hoje eu vou fazer mais uma resenha. Aliás, a resenha de hoje é sobre o livro Meu Pé de Laranja Lima. O livro foi escrito por José Mauro de Vasconcelos em 1968. É um romance juvenil. Bom, ele retrata da história do Zezé, que é o personagem principal dessa história, é uma criança, tá? Tem 5 anos, no geral. Bom, vamos lá. Tem um filme também, quem quiser assistir depois também vale a pena, é bom assistir. E é um livro com uma leitura boa, né? Que é bem interessante. Mas vamos lá. Bom, Zezé era criança e o pai dele estava desempregado, a mãe trabalhava numa fábrica. Só que pelo pai dele estar desempregado, a mãe tinha que sair e ficava na fábrica direto, né? Porque antigamente o ritmo de fábrica era bem mais pesado do que é hoje. E ia fazer isso para poder dar conta de sustentar a família, porque eles tinham bastante irmãos e tudo. Mas enfim. Com isso, as coisas foram apertando e tudo, e eles foram obrigados a se mudar. Eles se mudaram para uma casa menor devido, né, às condições financeiras da família mesmo, naquele momento. Então, com isso, chegando lá, cada um escolheu uma árvore que seria dele, a hora que chegou na casa. O Zezé meio que chegou por último, achou que não tinha ficado nenhuma e achou uma árvorezinha lá que estava nascendo, que na verdade é o pé de laranja lima, que dá o nome de Minguinho. E esse ali seria então o amigo dele do livro inteiro, né? Ele conta tudo para a árvore, chega lá e conta tudo para a árvore, sempre conta. Todas as artes dele, enfim. Bagunças e muita bagunça. E as surras também que ele leva do pai dele. E muito. O pai dele era muito rígido com ele. Então batia muito nele. Então. Bom. Zezé foi cuidando da árvore. Ele era um garoto muito esperto, né? Ele gostava muito de aprender coisas novas. Tipo, né, eu pulei de uma coisa pra outra, assim, do nada. Mas tudo bem. Ele foi cuidando da árvore, a árvore foi crescendo ao longo do livro. Bom, Zezé gostava de aprender muitas coisas novas, ele estava sempre querendo aprender mais, gostava de palavras difíceis, de aprender as palavras difíceis. Tanto é que ele aprendeu a ler com 5 anos. E isso, tecnicamente, é muito novo, né? Normalmente a taxa de alfabetização é por volta de 7. Acho que por volta de 7 anos. Ele foi muito novo. Então, ele conseguiu entrar na escola, fingindo que tinha 6, mentiu, né, falando que tinha 6, só para poder entrar na escola. E conseguiu manter isso lá dentro também conta de como é que eram as coisas da escola. Não dá tempo, muitas vezes, para descrever cada aventura dele, então vou só falar mais específico. Bom, ele ia sempre para a escola, ele era um garoto muito responsável nisso, ele estava sempre lá. E ele aprendeu muitas palavras, era com o tio dele. Agora eu não lembro se era Edmundo o nome dele, eu não recordo o nome, mas era com o tio dele. Ele aprendia muito essas palavras novas, até que chegou até a aprender a ler mais cedo. Bom, mas com a mudança dele, né, para casa nova e tal, devido às condições, ele também conheceu o que seria, que chama de Portuga, né? Era o português, ele estava sempre de carro e morava lá perto, na região de onde tinha mudado agora. Ele ficou muito amigo desse português. Esses portugueses tiveram uma relação assim, muito forte, né? Então eles começaram a passar muito tempo juntos. Então, com isso, isso foi fortalecendo, mas infelizmente, né? Então, eu não posso falar o que aconteceu com ele, porque já tá mais pro final. Bom, na verdade, eu esqueci de falar uma coisa, que o Portuga, ele também, antes dele ficar de cama, né?
ele na verdade, ele passava muito tempo, por ele passar muito tempo com o Zezé, ele acabou meio que fazendo o papel de pai dele, porque o pai dele, ele só via como na hora que ia bater, apesar dele estar desempregado. Era muita preocupação também para os pais dele, que acabavam sendo meio ausentes, e eram as irmãs dele que cuidavam dele. Bom, mas é mais ou menos isso. Ele foi chegando, apesar desse incidente com o Portuga, ele ficou meio mal. Bom, a partir daí já chega a um ponto da história mais pro final. Aí o que acontece com ele? A partir do momento em que o Portuga adoece, eu vou deixar para você ler. Na verdade, eu espero mesmo que você leia. É um livro muito bom, tem uma leitura muito boa. Ele acaba misturando aquilo que o Zezé vive com aquilo que ele imagina, né? Porque, tipo, ele é uma criança, então tudo aquilo ele vive como ele vê, da forma como ele vê as coisas. Apesar de ser uma história bem triste, é uma história, na verdade, bem comovente. Eles são uma família pobre, assim, humilde e tudo, mas eles vão conseguindo vencer as coisas e mostram as dificuldades, sabe, que sofreram durante esse tempo todo, os natais que eles passaram sem presente. E, na verdade, eu recomendo esse livro muito. É um dos livros que eu particularmente gosto muito. E é isso. Leia, assista o filme, enfim, é isso. Oi, eu sou a Gabriela e agora a resenha que eu vou fazer é sobre o livro Mar de Monstros, do Percy Jackson, escrito pelo Rick Riordan. Esse é o segundo livro da coleção, né? Ele é a sequência do Ladrão de Raios, que é o mais conhecido, na verdade. Bom, então, existe o filme também, mas, pra falar a verdade, eu não aconselho muito assistir. Tem muita diferença do livro para o filme, e a história do livro acaba sendo bem melhor que a do filme. É muita diferença mesmo. Quem lê o livro fica até com uma certa raiva do filme, pra falar a verdade. É bom, vamos pra história, né? Então, a história vai contar. Nessa história, além do Percy Jackson, da Annabeth, do Grover, apesar que nessa história o Grover ele já começa falando do Grover. O Grover está desaparecido e está preso com um monstro que chama de Polifemo, que é um ciclope gigante. E o Percy Jackson acha um novo semideus, que é o Tyson. Ele era ciclope também, mas é um ciclope, seria tipo normal. Não um monstro Polifemo, no caso. E ele descobre que ele é seu meio-irmão. Um ciclope, ele é seu meio-irmão. E o livro também conta essa história de relação dos dois, né? Que é desses dois irmãos, que agora o Percy Jackson descobre que tem um irmão. Na verdade, ele sente um pouco vergonha pelo fato dele ser um ciclope, mas enfim. O acampamento tem o pinheiro, que na verdade seria a proteção do acampamento, que é uma proteção mágica. O problema é que essa proteção está se desfazendo e com isso tá entrando, são muitos monstros do Tártaro, de tudo quanto é lugar. E lá era considerado tipo, o lugar mais seguro do mundo. E então, só que isso não parou de acontecer, né? Porque estava perdendo. E o único jeito de solucionar isso seria achando o Velocino de Ouro. Então, o Percy Jackson e a Annabeth não são chamados para essa missão dessa vez. E quem é chamado é a Clarice, que é filha de Ares, e os outros carinha lá que eu não lembro o nome. E eles vão, mas aí eles não vão fazer nada. E o Percy Jackson e a Annabeth não quis ficar lá parado e foram para salvar o Grover. Mesmo sem autorização nenhuma, eles pegaram e foram. Bom, eles acabaram achando a localização do Velocino, que fica que uma certa referência do livro seria no Triângulo das Bermudas, que seria um lugar cheio de monstros, de todo tumultuado e tal. Aí eles vão pela água, recebem a ajuda de um deus, eu esqueci, Hermes, acho que ele é um dos ventos. Nossa, não tô lembrando de nome nenhum, mas tá bom.
vamos lá. Então, eles vão e encontram esse lugar, aí a história vai, o livro vai contando as lutas que eles vão passando, a dificuldade, tudo. Vai o Percy, a Annabeth e o Tyson, vão os 3 para a missão. Na verdade, missão não, né? Porque sempre foi chamado, eles foram por conta própria. Eles vão, conseguem, aí depois, chega lá na hora, quando eles entram, lá são meio que presos lá na ilha do Polifemo, e vai contando aqui a dificuldade toda para poder tirar o Grover de lá, porque o Grover estava preso, estava meio que tipo... ele estava sendo preso por um ciclope gigante. E no caso do sonho do Percy Jackson, ele até começou, ele estava para se vestir de noiva. Eu esqueci também de falar que, tipo, para eles poder sair de lá foi uma bagunça, né? Tipo, o Grover tinha ido para lá porque estava em procura de Pan. Ele é um sátiro, né? Então seria tipo um deus supremo lá dos sátiros. E que é muito importante, que estaria desaparecido. Então, e nisso, e vai contando essas aventuras, essas lutas. E também, claro, a questão aparece no livro do Luke, que é um outro personagem que meio que se revolta contra o Olimpo. Mas essa história seria tipo a história principal, com várias outras. Cada livro teria uma outra história também. Mas tudo no mesmo ramo, que seria nas profecias. E essa do Luke entra nesse que liga os 5 livros, que é o caso do Cronos, que está acordando. Cronos é o deus do tempo, seria o pai de Zeus e Poseidon e os irmãos todos lá. E com isso, o Luke queria o Velocino para poder acelerar o processo de recuperação de Cronos, porque quando Zeus, né, derrotou Cronos, ele escortejou Cronos. Então ele queria acelerar esse processo justamente para poder curar e tudo. E quem conseguiu o Velocino, acabou que deu errado, eles não conseguiram, o Luke não conseguiu o Velocino. Foi o Percy Jackson mesmo, que não conseguiu o Velocino, e levou de volta para o acampamento. Bom, aí tem um finalzinho lá e tudo, né, o desfecho da história, e um pouquinho, e o complemento. Mas, no geral, o livro... Na verdade, eu prefiro o primeiro. Esse não foi um dos livros, tipo assim, nossa, que livro muito bom. Mas é um bom livro, não é, tipo, o melhor da coleção. Sem dúvida não é o melhor. Mas é um livro bom, é gostoso de ler. Tipo assim, você começa a ler e você não vê nem que o tempo tá passando. Eu acho uma leitura gostosa e tudo. Bom, então, eu recomendo ler. Quem quiser ler, leia, eu acho que não vai estar perdendo nada. E quanto ao filme, o filme eu já não recomendo muito, eu indicaria mais o livro. Bom, então é isso.